Olá, boa noite, colaboradores e associados ao NEA Arvesc. Estamos novamente aqui reunidos para mais um programa de capacitação técnica. Em primeiro lugar, gostaria de lembrar aos coordenadores e líderes de núcleos que dia 24 de maio em Curitibanos teremos a nossa Assembleia Geral. Desde já o nosso coordenador estadual está relembrando para que se façam presentes neste dia. Muito obrigado. Hoje estaremos falando sobre procedimentos de diagnose em injeção eletrônica veicular. A gente sabe que para se obter um bom diagnóstico é preciso seguir alguns procedimentos, que às vezes no correr do dia a dia a gente acaba esquecendo e prejudicando o nosso tempo e o nosso diagnóstico. Então hoje eu vou tentar relembrar a vocês alguns desses procedimentos para que nosso diagnóstico se torne mais preciso e mais rápido, assim trazendo maior rendimento financeiro para nós e nossas oficinas, e um diagnóstico mais preciso para que o cliente saia satisfeito e com o veículo consertado. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, entrevista com o cliente. Esse passo é muito importante ao chegar o veículo na oficina. Às vezes, a gente pensa que conversar com o cliente é uma perca de tempo, mas não é. Perca de tempo é você tentar adivinhar o problema que está no veículo sem ter uma conversa bem franca com o cliente. Então, é muito interessante a gente chegar e ter uma entrevista com o cliente. Perguntar para ele como o veículo que tem a determinada falha veio a ocorrer aquela falha. Será que foi após uma lavagem do motor ou do veículo? Essa é uma pergunta que você tem que fazer a ele, para fazer ele lembrar, para te ajudar no diagnóstico. Foi após um reparo feito no veículo? Digamos que a pessoa instalou um som, uma trava ou um ar-condicionado e depois a falha veio a aparecer. Isso aí também ajuda você no teu diagnóstico. Você vai procurar o defeito próximo aonde o veículo foi mexido. Foi após o abastecimento ou troca de combustível, álcool por gasolina ou vice-versa, nos veículos flex principalmente. Foi após uma vistoria veicular, como já houve vários casos, o pessoal vai fazer uma vistoria veicular para retirar o número do motor, acaba desconectando algum sensor e esquece de conectar. Então, às vezes, o defeito está tão simples que só nessa entrevista com o cliente você mata a charada e mata o defeito sem muito estresse. Foi após alguma chuva ou enchente, digamos que o cliente passou por alguma área alagada, ou então uma chuva muito forte, o veículo ficou na rua e por algum motivo faltava alguma coisa de vedação na parte superior do motor ali e molhou alguma central, alguma coisa, também isso tem que ser perguntado para ele e tentar fazer com que ele relembre para você. Ou então comprou o veículo há pouco tempo e o defeito já existia. Nesse caso, realmente você vai ter que fazer uma pesquisa mais a fundo no próprio veículo e o proprietário não vai ter como ajudá-lo muito. Segundo passo, verificações. Verificar se existe alguma luz indicadora de anomalia no painel de instrumentos e como elas estão atuando, se ficam acesas, se ficam piscando ou nenhuma das anteriores. Nessa verificação, se o técnico tiver um pouco de paciência, ele já vai conseguir normalmente matar alguns defeitos característicos de alguns veículos. Se o veículo vir à oficina com o motor não entrando em funcionamento, as luzes também nos dão uma boa dica do problema. Querem um exemplo? Veículos GM, luz de anomalia piscando, imobilizador. Também em veículos GM, luz de anomalia apagada, significa falta de alimentação na UCE ou UCE queimada. Então, só não adentrar o veículo e ligar a chave de ignição se essas luzes já podem dar a você alguma pista do defeito decorrente do veículo. Outro macete que eu uso particularmente dentro da minha oficina e que me ajuda muito é adentrar ao veículo, fechar os vidros e as portas, ligar a chave de ignição e tentar ouvir o ruído característico da bomba de combustível ou do relé, se o veículo tiver pré-injeção de combustível.
Caso contrário, dar uma leve partida para verificar o ruído característico. Caso não escute, poderá existir alguma falha no sensor de rotação ou no relé. Tá? Então esse procedimento lá na minha oficina eu uso muito quando o veículo não entra em funcionamento. Eu entro dentro do carro, fico quietinho lá dentro, né, fecho os vidros e ligo a chave de ignição. Em veículos com pré-injeção de combustível, você já nota a bomba vem a funcionar, o estalo do relé, né? Em veículos que não tem pré-injeção de combustível, você dá um leve toque na chave de ignição e você notará que a bomba de combustível irá funcionar. Caso ela não funcione, se você estiver em silêncio dentro do veículo, você notará o estalo do relé, né? Saberá que o problema estará do relé até a bomba de combustível, né? Se não instalar o relé, você pode ter um problema no sensor de rotação. Então isso já é uma maneira prática de você verificar rapidamente o defeito do veículo, quando o veículo não entra em funcionamento, beleza? Aí, depois de tudo isso feito, vamos abrir o capô. Vocês vejam que até agora eu não abri o capô do veículo, né? Eu só conversei com o cliente, fiz alguns testes básicos, e caso nesses testes, nessa conversa, eu ainda não diagnostiquei o defeito do veículo, vamos abrir o capô do veículo e verificar visualmente mangueiras, conexões e peças avariadas por pancadas ou batidas, etc. Acontece muito de estourar alguma mangueira, por exemplo, veículos que têm sensor de massa de ar, sensor de fluxo de ar, a mangueira de entrada do coletor rasgar ou furar e, no caso, a pessoa não olha aquilo ali, né? E começa, vou colocar no scanner, vou andar com o carro, né? E nem teve a capacidade de abrir o capô do veículo e dar uma visualizada geral no sistema, sendo que o problema pode estar bem próximo de ser resolvido. Um caso típico que aconteceu esses dias na minha oficina, de um veículo Jetta, né, 2.5, alguns dos senhores já devem ter pego esse defeito. Chegou lá, já tinha passado por 3 empresas, o pessoal colocava o scanner no veículo, dava falha de sonda lambda, né? E ninguém teve a coragem de abrir o capô para dar uma visualizada no motor. O problema estava naquele diafragma da tampa de válvulas e estava condenando a sonda lambda. O cliente já estava meio decepcionado porque já haviam trocado a sonda e não tinha resolvido o problema do carro. Só que eles colocavam um scanner, falha no sonda lambda. E lá trocava a sonda e continuava falha no sonda lambda. E ninguém teve a capacidade de abrir o capô para poder visualizar um problema que estava bem próximo e fácil de ser resolvido. Então, essa verificação é muito importante, pessoal. Não é abrir o capô e olhar rapidamente assim, é olhar com calma. Você vai poder resolver o problema rapidamente, com um pouquinho de atenção. Beleza? Próximo passo. Se ainda assim, após todos esses passos, você não conseguiu resolver o problema do veículo, aí sim, se tiver alguma luz acesa no painel diferente ou não, a gente poderia conectar esse veículo a um scanner, né? E verificar se há memórias de avarias registradas. Caso haja, né, verificar a linha da falha e realizar a devida manutenção. Porque se a avaria está registrada, é porque houve alguma coisa naquela linha, né? Como você não sabe o que houve, você tem que fazer uma verificação naquela linha. Porque o que pode ter acontecido? Alguém foi fazer uma manutenção, desconectou um sensor, e esqueceu e ligou a chave de ignição, reconectou o sensor e a memória ficou gravada. Como pode não ser isso? O que muita gente faz? Vai lá, vê a avaria, digamos que o veículo tem uma determinada falha. Vamos supor aqui só um exemplo. Uma falha, uns trancos, típico de ignição. Mas, entra lá no scanner, está lá, falha no sensor de detonação. A gente sabe que o sensor de detonação, para que serve o sensor de detonação? Para informar a unidade de comando se o motor está com batida de pino, para ela, aos poucos, atrasar o ponto de ignição. Mas a gente sabe também que um sensor de detonação não causa trancos no motor. O motor funciona até sem ele. Então lá, tá lá, o carro está dando tranco e está lá, falha no sensor de detonação. Não é ele, é lógico que não é ele. Ele está ali por algum outro motivo. O cara deu uma aquecidinha e deu uma griladinha ou põe um combustível adulterado, né? E ele gravou essa falha. Mas a causa do problema dos trancos não é ele.
Então a gente tem que ter uma atenção especial nessa falha. Tá? Verificar se estiver tudo ok, daí sim apagar a memória de avarias. Se você apagar a memória de avarias sem fazer uma verificação no que está escrito ali, tem tudo para você perder o seu tempo. Você vai apagar uma coisa e o cliente vai sair ali às vezes, que era um problema esporádico, no outro dia ele vai voltar com o veículo que você cobrou às vezes, com certeza vai cobrar, e o veículo vai voltar com o mesmo problema e o cliente provavelmente vai ter que fazer o serviço de graça para ele. Então, isso que a gente quer evitar, um pouco de atenção, beleza? Outra coisa que não é verificado muito quando o pessoal coloca os veículos no scanner é o modo contínuo ou valores reais. As informações fornecidas por esse modo contínuo. Ali existem informações muito importantes. Querem um exemplo? O sistema G6 e G7 do Uno. É um sistema relativamente simples. Mas o pessoal que já trabalha com injeção há mais tempo sabe que ele é muito problemático na parte de aceleração. Ou ele fica acelerado, ou ele fica sem lenta, né? Na maioria das vezes, o que é esse problema? Central de injeção, que algumas saíram com problema, sensor de posição de borboleta, válvula de controle de marcha lenta, entrada de ar. Mas tem uma outra coisa que, no modo contínuo, pode causar esse problema do veículo ficar acelerado, né? Desculpem. Qual seria? Tensão de bateria. O pessoal olha tudo lá, estou preocupado, o veículo está acelerado. Não tem nada na memória de avarias, o cara olha lá, tempo de injeção lá em cima, TPS lá em cima, válvula de marcha lenta lá em cima, vácuo lá em cima, tudo errado. Aí o que o cara faz? Mas vou trocar tudo isso aqui, está tudo com problema? Negativo. Tem que prestar atenção no que o técnico está olhando. Por exemplo, um caso que eu peguei. Na hora de verificação no modo contínuo, já tinha passado esse veículo também por outras empresas, né? E o pessoal já tinha colocado no scanner, já tinham feito todos esses procedimentos que eu estou falando para vocês. Só que na hora da verificação do modo contínuo, a pessoa não interpretou com calma. Lá estava, tensão de bateria, 17 volts. Como é que um sistema de injeção eletrônica, que está programado para receber dentro do módulo em torno de 13,5, 14 volts, e alguns resistores transformaram em 5 volts para trabalhar nos sensores, na unidade de comando, vai trabalhar com uma tensão de 17 volts. Não tem como, é lógico que o veículo vai ficar acelerado. Mas isso é só falta de atenção e um pouquinho de calma para tentar resolver esse problema. 17 volts, o que regula a tensão de bateria? Regulador de voltagem. Fácil de resolver. Mas, aquela tensão devida no modo contínuo e no que ele está fornecendo para nós. Querem um outro exemplo? Muita gente já deve ter pego o golzinho, os primeiros Gol 97 que saíram os 1000. De manhã cedo não pegava, não entrava em funcionamento. Ou afogava, ou pegava e apagava. Muito bem. O pessoal ia lá, colocava o scanner, memória de avarias, nada a registrar. Aí, em vez de olharem no modo contínuo, onde ali diz temperatura do motor, aí estava lá, mais 70 graus, o veículo estava a temperatura ambiente 20 graus, e o sensor estava marcando mais 70 ou menos 30. O sensor estava marcando, mas estava enganando a central eletrônica, e a central eletrônica estava fazendo o que o sensor estava mandando ela fazer. Então, não estava em memória de avarias, mas no modo contínuo poderia ser diagnosticado o defeito, como muita gente fez e como muita gente penou com esse defeito. Então, tem que se ter uma atenção especial nessa parte do modo contínuo, pessoal. Pressão de coletor é muito importante, o carro às vezes gasta, o carro às vezes não tem rendimento, a pressão de coletor está muito alta. Isso é típico de comando errado, válvula com má vedação, folga em engrenagem, né? Ou motor até com desgaste excessivo, beleza? Verificação de fugas de corrente elétrica no sistema de ignição. Isso acontece muito. E caso não haja, verificar condições e tempo de uso das mesmas. Sabe que a maioria das velas hoje, velas e cabos, é em torno de 30.000 quilômetros dos veículos populares. Alguns veículos mais top de linha, como se diz, têm uma vida útil maior. Até velas até para 150.000 quilômetros ou coisa assim, né? Então,
essa parte de corrente elétrica de ignição é muito importante. E elas estão causando um enorme estrago nas nossas vidas dentro da oficina. Há casos de a linha G6, G7, por exemplo, o veículo desligar, e você vai lá, abre o capô, o veículo funciona, você fecha o capô, o veículo desliga, forma uma corrente magnética dentro do motor ali, e o problema é antigo também, mas sempre é bom lembrar, é somente as velas de ignição erradas, são velas supressivas no lugar das resistivas. A linhas Peugeot e Citroën, problemas crônicos que estão acontecendo, acende a luz da anomalia, falha no sensor de fase, por exemplo, do Peugeot 307, o veículo não tem sensor de fase. O que é? Bobina de ignição com fuga. Linha Ford, me deparei com um problema esses dias, o painel pegava e piscava todos os ponteiros, mudava de posição, o carro falhava. Típico de problema de cabo de bateria, aterramento. Nada, bobina de ignição. Então a parte de ignição está causando um estrago grande dentro da oficina e o técnico começa a ficar perdendo muito tempo por não ter aquela calma desejada para resolver o problema. Tá, pessoal? Então muito cuidado na interpretação desse tipo de diagnóstico. Se após tudo isso ainda a gente não conseguiu resolver o problema do veículo, vamos continuar nossos testes, né? Com o manômetro, verificar a pressão e vazão de combustível simultaneamente, se possível. A gente sabe que existem manômetros de pressão e vazão simultâneo e existem manômetros de pressão que, para você verificar a vazão, você coloca lá um reservatório graduado e por um determinado tempo você deixa a bomba funcionando por 1 minuto e tem que dar tantos litros de vazão hora. Assim, cada um trabalha como pode. O ideal seria se conseguisse um manômetro de pressão e vazão simultâneo, tá, pessoal? Isso aí ajuda muito no diagnóstico, porque há muitos casos que o veículo tem pressão, mas não tem vazão, né? Então o veículo está frio, tem uma pressão e vazão, e quando o veículo aquece, a vazão cai lá embaixo, o veículo começa a falhar. Aí você testa com aquele manômetro só de pressão e com um reservatório graduado, e você testou com o veículo frio ali, não, tá beleza, e acaba deixando a bomba de combustível de lado. E você começa a procurar um defeito que às vezes você passou por ele, mas por você não ter às vezes a ferramenta indicada, você passou batido, começou a trocar peças do outro lado, que não era o defeito do veículo. Aí depois às vezes de 1 dia ou 2 dias de serviço que você perdeu, você resolve testar a bomba novamente e dá na sorte de pegar que o problema era a vazão de bomba. Então assim, pessoal, lógico que a gente sabe da condição de cada um, mas se puderem, quando forem comprar o próximo manômetro ou coisa assim, né, peguem um manômetro de pressão e vazão simultâneo. É muito mais prático e necessário dentro da oficina para a gente poder fazer diagnóstico, principalmente de bomba de combustível, tá bom? Verificar também com equipamentos adequados a parte mecânica do motor. Ponto de correia, carbonização, vedação de válvulas, de anéis e excessos de folgas internas. Você não vai querer, às vezes o veículo chega na oficina, tá fazendo aquele fumacê, né? Você abre o filtro de ar ali, tá que é só óleo por cima, ou então tá queimando vela, e o proprietário do veículo quer que você faça uma regulagem de motor. Pessoal, não adianta. Se vocês pegarem um serviço desse para fazerem uma regulagem do motor nesse veículo, tem tudo para vocês perderem o amigo e o cliente, porque o carro não vai ficar bom. Tá? É aconselhável perder o serviço ou então retificar o motor e fazer o serviço por completo. Não tentem ajeitar e dar uma reguladinha, que nem a gente fala, nesse veículo, porque na hora que está ali, o cliente quer que você resolva para ele o mais barato possível, mas no outro dia ele não vai ter dó de você. Então ele vai voltar e diz que você cobrou 200, 300, 500 reais e o carro não ficou bom, sendo que você viu que o motor não estava bom. Aí você vai conversar com o cliente, não, mas o teu motor, mas por que você fez então? Ele vai dizer para você, e realmente o errado vai estar você aí. Então, quando pegarem um motor em más condições, evite fazer manutenção, a não ser que o cliente peça e assine algum papel que ele mandou fazer, né? Para depois ele não vir ali querer cobrar alguma coisa do técnico ou da oficina, né? Que ele vai vir com toda a razão, na verdade.
Procurar tem sempre em mãos informações técnicas, esquema elétrico, né? Princípio de funcionamento, características do sistema que está sendo verificado, pressão e vazão nominal de combustível. Essas informações são muito importantes para um diagnóstico. Se você não tiver o esquema elétrico, por exemplo, ou o princípio de funcionamento, você não vai saber se o veículo tem pré-injeção, você não vai saber se o veículo tem sistema de emergência ou power latch, que nem tem os veículos MI, aquele tempo de espera de 10 minutos para controlar o sistema, monitorar o sistema, né, para ter uma partida mais fácil. Todas essas coisas é interessante o técnico estar ciente disso, para ele poder fazer um diagnóstico preciso. Querem um exemplo? Motor NGD 3.0 da Ranger. Ele chega em torno de 112 graus, ele bloqueia a aceleração e não passa de 1.500 rotações. É uma estratégia do sistema, para o veículo começar a falhar, para o cliente encostar na oficina ou ver o que está acontecendo. Normalmente acontece isso porque ou o veículo está faltando água, ou está com problema no cabeçote, ou está com problema no rotor da bomba d'água. No caso da Troller, ela gosta de fazer isso, a temperatura lá dentro do painel está mostrando 90 graus, mas se você colocar o scanner está em 115. E o veículo frio funciona bem, esquenta, trava a aceleração. Então, isso é estratégia de funcionamento. Se você souber a estratégia de funcionamento, você vai estar com meio caminho andado na solução do teu problema no veículo. Com certeza, pessoal, após realizar esses procedimentos com calma, terá 90% de chances de um diagnóstico correto para a solução do seu problema. Então, assim, se nós pegarmos desde o começo do que eu falei até agora, com um pouco de calma, olha, 90% de chance desse veículo ser consertado, né? E não voltar mais à empresa com o mesmo defeito. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Ficamos até a próxima. Muito obrigado. Terminamos essa parte de procedimento para diagnóstico. Então, a partir de agora, eu vou passar para vocês algumas dicas de problemas que eu presenciei na minha empresa, né? E gostaria de passar para vocês, se puder de alguma maneira colaborar com o serviço de vocês pegarem algum problema parecido, né? Eu vou gostar muito que vocês lembrem que essas dicas foram passadas por nós, tá? Então, vamos lá. Nova Ford Ranger. Quem já pegou, talvez já saiba esse procedimento. Quem não pegou, vai pegar. Elas têm uma luz indicadora de troca de óleo. Quando ela acende, que manda na oficina para poder trocar o óleo do motor, tem um procedimento para apagar essa luz indicadora de troca de óleo, que eu vou passar para vocês agora. Então, aí tem o painelzinho, né? Essa setinha mostra a famosa luzinha ali, né? E para apagar, tem que fazer o seguinte procedimento. Coloque a alavanca de marcha em P ou N, se ela for câmbio automático, se ela for câmbio manual em ponto morto, né? Pise no freio e no acelerador simultaneamente até o seu limite. Tá? Ligue a ignição do veículo. Após 10 segundos, a luz começa a piscar por 10 vezes. Tá? Após a 10ª piscada, né? Solte o freio e o acelerador e a luz se apaga. Dê a partida no veículo e, se a luz não se apagar, repita o processo. É um procedimento aparentemente bem simples, né? Que, segundo o pessoal da Ford, precisa do scanner para fazer isso, mas a gente já descobriu que não precisa. Então, é uma dica para vocês, talvez muito importante. Às vezes chega um cliente de vocês que não leva mais o veículo na concessionária, cheguei para trocar o óleo na oficina de vocês e tem que apagar aquela luzinha. Daí ele vai dizer, tem que levar na Ford lá, porque só lá que consegue apagar. Negativo, nós já achamos um jeitinho aí de apagar a luzinha, tá? Então vai essa dica para vocês. Outro problema da nova Ford Ranger: luz indicadora de anomalia acesa no painel. Essa luz também mudou, tá? Agora ela vem nesse formato. Tá? Esse é um problema que a gente
pegou na oficina também, né? O veículo não ultrapassava as 2.000 rotações por minuto, tá? E a luz estava acesa, né? Ao abrir o capô do veículo, verificou-se vazamento na mangueira de entrada do coletor de admissão, né? A mangueira do turbo. Beleza, vamos trocar a mangueira, né? Para ver, o veículo com certeza vai ficar normal. Não ficou. Substituiu-se a mangueira, né? A gente não sabe, o cliente falou que ela perdeu força repentinamente e ele nem andou com o veículo. Por isso que eu falo na parte de diagnóstico que tem que conversar bem com o cliente. No meu caso, ele falou que não andou com o veículo, mas pela constatação, dá para se dizer que ele andou bastante com o veículo, que o veículo acabou entrando em emergência, tá? Substituímos a mangueira e o veículo não voltou ao normal, não. Com a ajuda de um scanner, então, registrou-se a falha no filtro de partículas de diesel e limite de rotação ativada. Nos veículos a partir de 2013, existe um filtro de partículas de diesel, que é como um catalisador, que ele trabalha o óleo, uma bombinha injetando óleo diesel nesse catalisador, que quando o veículo anda muito tempo em baixa rotação, ou com óleo diesel adulterado, que não seja o S10, ou aqui no caso, com a mangueira do entrada de coletor de admissão furada, o que aconteceu? Ele estava dando um excesso de combustível com falta de ar. Ele saturou o filtro de partículas. Só que, como eu disse para vocês, o cliente falou que não andou, mas pelo que está acontecendo no veículo, é claro que ele andou. Saturou o filtro de partículas e ela entrou em emergência. Nosso scanner lá na empresa não conseguiu fazer essa limpeza aí, no caso do filtro de partículas, porque precisa fazer uma regeneração. No meu caso, tive que encaminhar o veículo até a concessionária, né, para fazer essa regeneração do filtro de partículas. Tá? Aí eles colocam um scanner, o próprio sistema do veículo forçadamente faz essa regeneração do filtro de partículas e o veículo volta a funcionar normalmente. No caso da Ranger, precisa do scanner para fazer esse procedimento. No caso da Maroc, também precisa do scanner para fazer esse procedimento. No caso da linha Nissan, ela acende uma luz no painel do filtro de partículas, você andando em 3.000 rotações por aproximadamente 8, 10 km, ela se auto-regenera e o veículo volta a funcionar normalmente, tá, pessoal? Então essa é mais uma dica para vocês, que se aparecer um problema parecido com isso, ou se furar uma mangueira de intercooler, ou de entrada de turbina no coletor ou coisa assim, procurar substituí-lo o mais rápido possível, né? Para o veículo não andar muito tempo com essa mangueira furada, porque ela vai dar excesso, vai contaminar o filtro de partículas e provavelmente, até o momento, o meu scanner, eu tenho 2 scanners na empresa lá, não conseguiu fazer esse procedimento, né? Provavelmente logo as fábricas de scanner vão incluir esse procedimento no veículo, mas como elas já são veículos relativamente novos e já estão com problemas, já estão caindo dentro das nossas oficinas, então o problema está aí. E no caso da Ranger, até o momento a gente tem que, para fazer essa regeneração, né, a gente tem que cair dentro da concessionária. Mas feita a regeneração, o veículo voltou a funcionar no momento. Beleza, pessoal? Nova Nissan Frontier também, 2013 em diante. Veículo perde potência e não ultrapassa os 2.500 RPM. Não acende nenhuma lâmpada indicadora de anomalia. E com a ajuda do scanner, verificou-se a falha no sensor de temperatura de gases do escapamento. Isso também já é uma outra novidade que colocaram nos veículos diesel 2013 em diante. Junto com o catalisador, como nos veículos a gasolina e álcool, a gente possui 2 sensores de oxigênio, um antes e um pós-catalisador. Nos veículos a diesel eles colocaram vários sensores, sonda lambda, sensor de temperatura, junto a esse filtro de partículas, junto ao escapamento. Então, no caso da nova Nissan, ela tem um sensor de temperatura de gases do escapamento. Ele é um sensor com uma determinada resistência, parecido com um sensor de temperatura, de água, na verdade, né, tipo NTC. E esse sensor, abrindo a resistência dele,
ele bloqueia o veículo em torno de 2.500 rotações aí. Se você desligar a chave do veículo e ligar novamente, ele anda mais um pouco normalmente e bloqueia logo em seguida. Se você pegar e ficar teimando com esse problema, a caminhonete vai travar e às vezes você vai sofrer um pouquinho para desbloquear de novo a caminhonete. Vai acontecer que nem a Ford Ranger. Então, a solução no nosso caso aí é que a resistência desse sensor aí era muito baixa e é um defeito de fábrica. Abaixo aqui, ó, o sensor com defeito é o 22630-5X30A. O que tiver final A, se vocês pegarem um problema desse, ou algum cliente de vocês tiver um sensor, vier fazer uma revisão aí, por exemplo, e tiver esse sensor de temperatura de gases de escape com o final A, esse sensor saiu de fábrica com defeito, a resistência dele é muito baixa. Então, aqui está uma foto do sensor, né? Esse aqui é o sensor que está com defeito. E ele tem que ser substituído pelo sensor final B. Né? Esse sensor tem uma resistência melhor, né? E aqui tem a foto da caixinha, né? Com o sensor, com o final do número B ali, né? Então esse sensor aí é o que vai substituir aquele. Se vocês tiverem aí algum veículo que tenha esse problema, o sensor tem que ser substituído, mas vai acontecer, que nem a gente já sabe, os mecânicos mais antigos já sabem, que vai ter alguns veículos que vai sair da garantia e esse sensor aí não vai ser substituído, tá? E não vai dar problema. Aí ele vai dar problema daqui a 2 anos ou coisa assim, e de repente você vai lá pegar o sensor e ele já era para ter sido substituído. É que nem antigamente no Monza carburado, que veio uma circular que era para trocar a tampa do carburador, nos 87, 88 aí, e a gente vê que até hoje tem Monza carburado com aquele modelo de tampa. Então, tem coisas que vão ficando e vão dar problema futuramente. No caso desse sensor, já está sendo substituído, a Nissan já está trocando, quando vem nova já está trocando pelo final B, os que vem com o final A. Mas com certeza por aí rodando vai ter bastante com esse final A e vai ter bastante problema que pode chegar após garantia na oficina de vocês. Pelo menos vocês vão ter uma dica do que fazer quando acontecer um problema semelhante a esse aí, beleza? Após a substituição, então, em memória de avarias apagada, o veículo funcionou normalmente. Tá? Vamos lá então. Agora, uma Pajerinho TR4 Flex 2009-10. O motor do veículo não entra em funcionamento e bomba de combustível não liga. Tá? Então, após uma análise, verificou-se que abaixo do banco traseiro, onde fica localizada a bomba de combustível, existem 2 porta-fusíveis, com um fusível de 10 amperes cada um, sendo que um deles estava queimado. Tá, pessoal? Então, na Pajerinho, abaixo do tanque de combustível, do banco traseiro, né, no tanque de combustível, ele possui 2 bombas, uma bomba primária e uma bomba secundária. E existe um porta-fusível ali, né, duplo, com 2 fusíveis de 10 amperes cada um. Esse fusível de 10 amperes queima. Tá? Por que um fusível de 10 amperes queima? Queima porque há um curto-circuito no sistema ou um consumo além desse 10 amperes do fusível. Beleza? Tem uma medição com multímetro para verificar consumo. A bomba primária consumia 17 amperes, sendo que assim o fusível não vai suportar. Se o fusível de 10 consome 17, não vai suportar. Então, o que você colocava ali? Colocava um fusível de 20 amperes, né? O veículo funcionava. Só que o que acontece se você colocar um fusível de 20 amperes? Se colocar um fusível de 20 amperes, o fusível não vai queimar, mas o consumo é tanto que a fiação e o porta-fusível não suportam. Então, vai derreter o porta-fusível e o fusível ali podendo ocasionar uma ruptura ou uma queima do chicote elétrico do veículo. Então, assim, nesses veículos, o fusível que vai embaixo da bomba ali é um fusível de 10 amperes, tá, pessoal? 90% dos casos não é curto-circuito, é consumo elevado da bomba de combustível. Então, se vocês fizerem uma medição com calma, vocês vão ver que a amperagem consumida pela bomba é bem maior do que 10. Queimou o fusível de 10 amperes, coloca um fusível novamente de 10 amperes, se ele não queimar na hora, por causa de um curto-circuito, e ele ficar esquentando, mede que a bomba está com excesso de consumo elétrico, tá? Então, substitua essa bomba aí, o fusível de 10 amperes tem que suportar. Beleza, pessoal? Troca o fusível, bota um 10 amperes bonitinho ali, não coloca um de 20, porque você vai derreter o porta-fusível e pode causar um problema sério no chicote do veículo.
tá bom? Mesmo pajeiro também, aqui é só uma imagem ilustrativa, né? Mas a luz indicadora do airbag acesa. O scanner, a princípio, não entrava nem no sistema, tá? A luz do airbag acesa, o scanner não entra no sistema. A princípio, o que é quando o scanner não entra em algum sistema? Normalmente é uma falta de alimentação no módulo daquele referido sistema. Quando o scanner não entra, ou é um fio quebrado, coisa assim. Mas, quando o carro não é muito mexido, ou de estrada muito ruim, ou coisa assim, normalmente é falta de alimentação no sistema. Então, tive também dificuldades em conseguir o esquema elétrico desse determinado veículo, parece 2 ou 3 modelos, eles mudam muito. A Mitsubishi é bem complexa em parte de esquema elétrico, nem sempre o que você consegue em Simplo, Autodata, Dr. IE, fecha, tá? Sempre há uma diferença um ou outro, então eu tive um pouquinho de dificuldade em conseguir o esquema elétrico. Mas, vamos lá. Como a gente faz a verificação do checklist sempre que o NEA disponibiliza para a gente, na verificação de luzes, né, a gente verificou que a luz de marcha ré não acendia. Vamos pelo mais fácil. Do airbag nós não conseguimos resolver, né? Vamos resolver o problema da marcha ré. Pelo menos ele não sai com tudo resolvido, mas sai com a metade. Então, não acendia. Verificamos o fusível, estava queimado. Tá? Coloquei outro fusível no local, queimou novamente. Então, vamos lá embaixo verificar o que estava acontecendo. Tinha escapado o fio do sensor de marcha ré e tinha esfregado no câmbio e estava causando um curto-circuito. Resolvido o problema de fiação, isolado, tudo ali bonitinho, colocamos o fusível no sistema de marcha ré. A marcha ré funcionou normalmente e a nossa luz do airbag sumiu. Ou seja, o mesmo fusível que alimenta a marcha ré, alimenta o módulo do airbag. E isso não, nos meus esquemas elétricos eu não consegui visualizar isso aí. Então é uma dica, na verdade, que fui tentar arrumar uma coisa, arrumei outra, confesso para vocês que foi até para mim uma surpresa, mas fiquei feliz, eu contente o cliente mais ainda, né? Mas saiu resolvido o nosso problema. Aqui eu coloquei uma observação, né, que são coisas da eletrônica, porque é o que eu sempre digo, a mecânica você consegue visualizar, a eletrônica não. Tá? Então, são coisas que só a eletrônica consegue fazer por você. Então, assim, pessoal, espero ter contribuído de alguma forma para o dia a dia de vocês. Se tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, assim, podem entrar em contato comigo, né? Sidney, lá em Campos Novos. E é isso aí, pessoal. Beleza? Espero ter colaborado com vocês aí e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Boa noite.